eu estou deixando aqui com vocês esse gabarito. O gabarito é dessa última cálculo que eu dei para vocês fazerem aí. Então, o cálculo da primeira parcela, né, do exercício, segundo, o 13º, que seria a segunda parcela, e o outro exercício. Tá? Eu vou aqui passar para vocês aqui. Na verdade, o que eu tenho aqui é só para dar aula para vocês aqui hoje, né? Mas o slide original mesmo está lá, que tem muito mais informações. Aqui eu vou passar o essencial que eu tenho que passar para vocês. Então, pessoal, olha só, o que é férias? Tá? Férias trata-se de um período remunerado de descanso de 30 dias, concedido ao empregado após 1 ano de duração de contrato de trabalho. Ou seja, você tem que trabalhar pelo menos 12 meses para ter direito a férias. Tá? Isso está lá no artigo 129 a 153 da CLT. Bom, teve uma mudança aí a partir da reforma trabalhista que acrescentou mais algumas informações aí, algumas outras informações. Então, por exemplo, aqui eu só estou corroborando o que eu disse para vocês anteriormente. Parágrafo 9º, a cada 12 meses, o empregado adquire direito a usufruir nos 12 meses subsequentes 1 mês de férias, período no qual não poderá ser convocado para trabalhar pelo empregador. Então, na verdade, você tem que ficar em casa, tá? Deixa eu ver aqui, tem gente chegando aí. Vamos lá. Então, vamos voltar aqui. Bom, as férias, princípios fundamentais das férias, ela é anual, como eu acabei de falar, você tem que trabalhar pelo menos 12 meses, ela é remunerada, tá? Isso aí, todo o período que você trabalha nos 12 meses, tá? Aquela história que você fez nos 12 meses, se você fizer horas extras, tiver adicional de insalubridade, periculosidade, isso tem direito que isso integra a sua base de cálculo. Mas nesse caso a gente nem vai dar, mas eu estou passando para vocês. É direito do trabalhador, tá? Ela é contínua, ou seja, ela não pula. Se você vai começar, por exemplo, aqui vou dar até um exemplo para vocês de um cálculo de umas férias que o funcionário vai começar a gozar ela, ficar em casa a partir do dia 1º, ela não pula sábado, domingo, feriado, não. Se você entrar de férias dia 1º, você vai ficar os 30 dias de férias, não pula sábado e domingo, ou seja, é contínua, tá? Ela é irrenunciável, ou seja, o empregador, logo que você adquire os 12 meses, ele ainda tem 11 meses para te pagar. Tá? E dentro desses 11 meses, se ele passar para você, te dar o aviso de férias, o seu gerente te chamar e falar, ó, a partir de tal mês se prepara que você vai entrar de férias. Ah, mas eu não posso, eu não quero tirar férias. Não, isso você não pode fazer. Você pode, claro, conversar com ele se você estiver ainda no período dos 11 meses que o seu empregador vai te pagar, que eu já vou explicar aqui. Aí sim você pode falar com ele, olha só, eu não posso, eu gostaria de entrar no tal mês que eu ainda estou no prazo, eu sei, tá? Aí ele vai falar, não, tudo bem, a gente for ver aqui como é que está o setor, dependendo eu te coloco um depois, no mês subsequente. Mas irrenunciável, você não pode se negar a tirar as férias. Bom, e ela é proporcional. O que quer dizer proporcional? Proporcional porque você, dependendo das suas faltas, lá aquelas faltas que a gente fez lá no cálculo, lá, se você tiver faltas, as suas férias pode ser que ela diminua. Tá? Então, por isso que eu falei, ela tem reflexo, todas as faltas que o empregado tem e é descontado no contra-cheque, ela vai ter reflexo nas suas férias. Então, aqui é só uma ilustração, né? Enquanto isso no departamento pessoal, que desconto é esse no meu olerite? Então, normalmente o empregado, quando ele falta, ele esquece, né? E aí o DP ele vai lá explicar a ele, aí ele lembra que ele faltou. Mas é o que eu estou falando. Então, tem que se preocupar com essas faltas. Então, olha só, se dentro do teu período de 12 meses que você tem que trabalhar, você tiver até 5 faltas, você tem direito a 30 dias de férias. Se você tiver de 6 a 14 faltas, você só tem direito a 24. Se você tiver 15 a 23 faltas, você só vai ter direito a 18 dias e assim vai. Até que se você tiver acima de 32 faltas, você nem tem direito às férias. Tá? Então, por isso que eu falei, tem que ter cuidado com as férias e as faltas que você tem no contra-cheque. Porque, inclusive, pessoal, essas faltas que você tem, tem reflexo até na rescisão de vocês aí, tá? Lá no termo de rescisão, no final do termo de contrato, ela pode ser que tenha um reflexo, você receba ou 30, ou 24, ou 18, ou, né, pode ser que nada, mas nesse caso aqui. Então, até aqui entendido, pessoal? Então, olha só, aí o que seria aquele período de 12 meses? O que a gente chama de período de 12 meses é o período, deixa eu aumentar aqui um pouco a tela, ó, período de 12 meses, tá? É o PA, período aquisitivo, 12 meses que o empregado deve trabalhar para fazer jus a pelo menos 30 dias, ou menos, tá? Então, é o período aquisitivo. Período concessivo é os 11 meses que o empregador tem para te pagar. Os 30 dias de férias. Quando vence as tuas férias, não quer dizer que ele tem que te pagar logo, não. Ele ainda vai ter 11 meses depois que venceu as suas férias para te pagar.
Tá? Pode te pagar qualquer mês lá na frente, dentro desse período de 11 meses. Tá? E você pode ser que você, o período de gozo é o período de dias que você goza, ou seja, 30 ou 24, né? Conforme lá aquela tabelinha que eu passei para você. Então, aqui eu só estou dando um exemplo. Né? Digamos que o funcionário foi admitido dia 3 de 6 de 2018, o período aquisitivo dele vai até 12 de 6 de 2019. Tá? E aí a empresa tem 11 meses para pagar ele depois, tá? Que vai ser de 13 de 6 de 2019 a 12 de 5 de 2020. Tá? Aqui está errado. Ó. 2020, deixa eu até acertar aqui. Tá? 2020, para pagar ele. Bom, e aí eu vou dar um exemplo. Aí o que acontece? A empresa, quando você vê se suas férias ela vai te pagar, ela tem que te dar um aviso de férias. O que é isso? Ela tem que te avisar com antecedência. Toda vez que você for entrar de férias, o teu empregador vai te chamar, né, o DP vai te chamar lá no setor, e vai te dar um aviso de férias. Então, antes do funcionário iniciar suas férias, por lei, a empresa deve avisá-lo com antecedência de 30 dias. Então, se você, por exemplo, entrou de férias aqui no dia 1º/7, a empresa tem que te avisar aqui dia 31 de 5 de 2019. Entrou dia 1 de 7 de 2019. Isso aqui é só um exemplo, tá, pessoal? A data está até ano passado, tá? Mas aqui é só para exemplo. Tá? E a empresa tem que te avisar 30 dias para trás. Eu vou te explicar isso para vocês daqui a pouco melhor lá no exemplo que eu vou dar. Tá? Bom, e aí, pagamento das férias. Antes do funcionário iniciar suas férias, por lei, artigo 145, a empresa deve pagar ao funcionário com antecedência de 2 dias úteis. Então, se você entrar de férias dia 1º/7, aqui no caso de 2019, a empresa tem que te pagar 2 dias úteis de antecedência. Então, é diferente do aviso de férias. O aviso de férias, a empresa tem que te avisar com 30 dias para trás, 30 dias antes. O pagamento das suas férias, por exemplo, se entrou dia 1º, ela tem que te pagar com 2 dias úteis antes. Tá? Então, vamos dar um exemplo aqui. Ó. Eu tenho aqui férias de 30 dias. Tá? O funcionário João da Silva admitido 4 de 5 de 2019 com salário mensal de 2.800. Tem 2 dependentes, isso aqui pode até esquecer, que não vai ter cálculo de imposto de renda, tá? A gente não vai passar isso aqui. Iniciou o gozo das suas férias em 1/6. Então, se você tem aqui o calendário, tá? 1/6, ele iniciou as férias dia segunda-feira, tá? E uma outra coisa, a empresa ela não pode iniciar férias de funcionário em uma sexta-feira, senão o funcionário é prejudicado. Normalmente é só na segunda para frente, senão você fica prejudicado, porque normalmente sábado e domingo você já tem em casa, né? Aí você perderia 2 dias. Então, o correto é a empresa te colocar na segunda-feira, tá? E não pode também colocar de férias um dia que anteceda o feriado. Isso também não, a empresa não pode fazer, tá? Então, o teu exemplo que eu estou dando aqui, tá? O funcionário ele foi admitido no dia 4 de 5 de 2019, então o período aquisitivo dele, ó, de 12 meses, foi de 4 de 5 de 2019 a 3 de 5 de 2020, tá? Qual é o prazo que a empresa tem para pagar ele? Tá? O prazo que a empresa tem para pagar ele, na verdade, são 11 meses. Então, a empresa vai ter para pagar ele aí até 2021. Tá? Até abril de 2021, a empresa pode pagar esse funcionário. Tá? Então, qual vai ser o período de gozo desse funcionário aqui? Ele vai ser gozar 30 dias de férias. Tá? Então, como é que é feito isso aqui? Bom, aí a empresa vai dar o avisar ele, como eu falei para vocês aí, ó, vai passar essa informação para ele, tá? E aí que ele está avisando ele aqui, ó, um aviso de gozo de férias, está avisando que o período aquisitivo dele é de 4 de 5 de 2019 a 3 de 5, e ele vai gozar as férias de 1/6 a 30/6, tá? E a empresa tem 2 dias úteis, como eu falei para vocês, para pagar ele, tá? E aqui ele vai assinar, vai ter aqui um campozinho para ele assinar, dia 30 de abril de 2020. Por que 30 de abril, professor? Se ele está entrando dia 1/6. Então, se você for ver aqui, ó, no calendário, dia 1/6. Se eu contar lá para cima, ó, dia 2 vai ser 30 dias, porque é direto, tá ok, pessoal? Não pula sábado e domingo, não. Você começa a contar 31, aí vai embora. 1, 2, 3, 4. Dia 30 dias cai aqui. Então, é no sábado. Normalmente, a empresa não trabalha, então você não poderia ter feito aqui no sábado. Dia 1º é feriado. Então, foi avisado o funcionário que ele vai entrar de férias do aviso de gozo dia 30 de abril. Tá? Então, você pode... Não tem problema se a empresa avisar com 32 dias, 33 dias. Pelo contrário, ela está avisando até antes. O que ela não pode avisar é com 29 dias. É de 30 para cima. Tá? Bom, aí a empresa avisou o funcionário, então ela vai calcular as férias do funcionário agora. Então, ela vai pegar a calculadora, tá? 30 dias já sabe que o funcionário tem e o salário dele é 2.800. Você vai fazer o quê? Vai pegar os 2.800. Deixa eu ver aqui, o pessoal que está entrando aí, só para me colocar para dentro.
Bom, vai pegar... Opa, chegou mais um. Vamos lá. Então, você vai pegar a calculadora, né? Os 2.800, que é o salário dele, né? 2.800, 30 dias corresponde ao salário dele. Você vai pegar isso aí, dividir por 3. Todo funcionário que tem direito às férias, pessoal, por lei, ele tem direito a uma coisa chamada o terço constitucional. Então, você tem o seu salário, tá? E tem o terço. O terço é o quê? Como vocês estão vendo aqui, ó. Você vai pegar o salário do funcionário, é nada mais que uma fração, dividir por 3. Então, ele vai ter direito também a 933,33. Tá? Então, qual vai ser, né, o total das férias desse funcionário? Vai ser os 2.800 mais, tá, 933,33. Vai dar 3.733 de proventos brutos de férias. Tá? Lembrando só, né, eu sempre deixo claro para o aluno, né, que às vezes ele acha que as férias, na verdade, dele é os 3.000. Na verdade, o que ele recebe de férias é só os 933,33. Porque, na verdade, as férias nada mais é que o seu salário adiantado. Digamos, o salário que esse funcionário teria que receber aqui no dia 30/6, a empresa adianta para ele lá em cima, lá no início das férias, na verdade, tá? Então, o seu salário, as tuas férias, não é nada mais que o seu salário adiantado com o terço. Então, não esqueça disso, tá? As férias, na verdade, é só o terço, tá? E aí a empresa adianta o seu salário lá para cima e coloca mais um terço. Tá? Então, você vai receber 3.733 de férias. Tá? Por que eu falo isso, né, pessoal? Porque às vezes o funcionário não acha que ele vai receber 3.700. E aí, ele fica de férias o mês de junho todo. Tá? Aí, quando ele vai chegar lá no final do mês de junho, ele acha que ele vai receber o salário dele. Não, ele não recebe o salário dele, porque ele já recebeu lá em cima. Tá? E ele vai ter que trabalhar o mês de julho todinho, só no final do mês de julho, se ele recebe no fim do mês, que ele vai receber o salário dele de novo. Então, não confunda, tá? Senão, por isso que tem muito trabalhador que chega lá no final, para quando ele vai iniciar, não tem nem dinheiro mais para nada, porque ele gastou os 2.800 dele, torrou os terços e o salário dele. Tá? Então, sempre fica atento, tá? Suas férias, na verdade, é sempre o terço. As férias ali em cima, no caso desse cara que o salário dele é 2.800, esse é o salário dele, que a empresa adianta. Entra como férias, mas é o salário dele. Não esqueçam isso, tá? Bom, então o que acontece? Aí você vai ter que ir para a tabela, tá? A tabela do INSS agora, ele tem os proventos, né? Que é os 3.733,33, e ele vai ter que descontar INSS sobre o quê? Sobre os 3.733,33. Então, o que eu faço aí? Eu já verifiquei lá naquela tabela que vocês têm, que esse valor eu aplico 9%, tá? Apliquei 9%, eu ainda tenho que diminuir, ó, aqui, tá? Menos 141,05 de acordo com a tabela. Então, ele vai descontar de INSS R$ 194,95, tá? E aí, qual é o líquido desse funcionário? Bom, o líquido desse funcionário é fácil fazer, como eu estou colocando aqui, ó. É o total de proventos menos o desconto, tá? Então, é 3.733, desculpa, voltando aqui, 3.733,33 menos 194,95, tá? 3.538,38 líquido que ele vai receber. É simples assim, pessoal, as férias, tá? Nesse caso aqui, as férias mais simples que eu passei para vocês aqui, tá? E aí, lá embaixo, tá? A empresa vai pagar ele quando, tá? Ele vai receber aqui, ó, o total da empresa, recebendo da empresa modelo de treinamento, tal, em Fortaleza, 3.538,38, né? De acordo com a lei, como eu falei para vocês, a empresa tem que pagar 2 dias úteis antes. Por quê? Então, por exemplo, ele está recebendo aqui, ó, ele entrou de férias dia 1º de junho, tá? Então, dia 1º de junho aqui, ó, é aqui. Ele pode receber dia 31? Não pode, porque não tem 2 dias úteis, é no domingo. No sábado a empresa trabalha? Não pode. Poderia receber dia 29? Poderia. Tá? Poderia receber, você teria 2 dias úteis aqui de antecedência, mas é sempre bom colocar um dia para trás para dar tempo para o financeiro, então, pagar essas férias sem problema nenhum, tá? Então, esse é um cálculo de férias, tá? E aí tá aqui, o pagamento da remuneração das férias serão efetuado 2 dias úteis antes do início do respectivo período de gozo, tá? Artigo 143. Então, pessoal, esse é um cálculo básico de férias. E aí eu estou passando lá para vocês uma atividade para vocês lá. Tá? Professor? Oi. Uma dúvida no cálculo atrás. Você pode voltar rapidinho no cálculo atrás? Lá no cálculo das férias? Só para ouvir um negócio. Pode falar. O que seria a tua dúvida aqui? Esse 141,5 do INSS não seria relativo a 14% e não a 9%? Rapaz, acho que você aqui pegou
fez um detalhe certo. Você está certo. Aqui foi o engodo do professor. Deixa eu ver aqui. Vou partilhar aqui com vocês aqui peraí. Deixa eu ver agora se eu consigo pegar aqui a tabela. A tabela está aqui. 3.700. Não, na verdade é 14%. Eu só errei ali o percentual. Tá bom, pessoal? Eu vou botar ali, na verdade é 14%. Entendeu, Yuri? Aqui, ó. Tá vendo aqui? Eu botei 9%, quando na realidade é 14%, tá? Aqui, eu vou acertar aqui, eu envio para vocês lá para o acerto, tá? Aqui, na verdade, é 14%. Eu vou acertar isso aqui, tá? Mas aqui tá correto, tá? Porque 3.733, se vocês observarem aqui, né? Tá na faixa de 14%, correto? Estão observando aí a tabela? Sim, sim. Entendeu? Aí eu vou acertar lá, tá? Eu coloquei errado lá o percentual. Na verdade é 14% e não 9%. Mas é isso aí. É essa tensão que vocês estão tendo aí, que, por exemplo, pegando até esse gancho do Yuri, né? Por quê? O departamento pessoal tem que ter muita atenção. Normalmente um profissional, ele faz, por exemplo, se eu tivesse feito essas férias e o Yuri fosse conferir, ele ia pegar esse meu erro. Tá? Mas é um erro que eu poderia acertar. Esse erro só não pode passar lá na frente para o profissional, quando for passar para o financeiro, passar um valor errado. Então, sempre é assim, o profissional do DP faz um cálculo e sempre tem um ou outro para conferir. Nunca é passado, eu faço e já passo para o financeiro. Não, isso não pode ser feito. Você sempre faz um cálculo e passa para o seu colega. Digamos que você é um analista de DP júnior, você vai passar para o analista de DP sênior ou pleno, confere aí que eu acabei de passar. Normalmente isso já é organizado no setor, tá? E aí você vai passar para o profissional corrigir, ele vai corrigir, pegaria como o Yuri pegou esse erro aí, tá? E aí pegaria o erro e falar, não, mas aqui foi só um erro de percentual, né? Normalmente não teria nem isso, porque é pela folha, a folha já pega automática certinho. Mas como foi aqui manual, né? Se fosse manual, o Yuri pegaria, era só acertar os 14%, e aí acertaria o valor que já estava correto e passava para o financeiro. Tá? Estão entendendo aí, pessoal, o que eu estou passando? Entendeu, Yuri? Então, né? Bom, pessoal, correto? Beleza? Então, pessoal, é isso. Vocês